Bom dia, galera. Tranquilo, pessoal? Vim na apiária hoje acrescentar mais melgueira. Outra apiária. Vim aqui trazer umas melgueiras Schenck, algumas Langstroth, mas principalmente Schenck. Não sei se dá para observar as caixas, tem algumas caixas ali embaixo, naquele matinho de angico. Eu vim aqui hoje trazer essas caixinhas Schenck porque a florada tá um espetáculo, cipaúva, aroeira, bastante flor mesmo. Então eu vim trazer essas melgueiras aqui porque já tá tudo lotado, graças a Deus. É isso aí. Pessoal, essa semana fui convidado aí pelo pessoal da Record TV Goiás para me dar uma entrevista a respeito de ASFs, abelhas nativas sem ferrão. Então a gente veio aqui, eu dei entrevista para eles. Inclusive hoje é segunda-feira, não sei se é 31 ou é primeiro, tem que confirmar. Mas ontem, dia 30, domingo, passou no programa Agro Record, na TV Record Goiás. Então eu vou estar colocando aqui para vocês verem, quem não viu, vou estar colocando esse trecho da minha reportagem lá, da entrevista, para vocês estar observando aí, vendo a respeito também das ASFs, né? Então, vamos pro vídeo. Agora nós vamos falar de criação de abelhas. Você sabia que as abelhas têm um papel super importante no equilíbrio do nosso ecossistema? Elas polinizam as flores e com esse trabalho são responsáveis por 80% da produção das plantas no meio ambiente. Além, claro, de produzirem um super alimento saudável e gostoso, que é o mel. Veja agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. As abelhas vivem em colmeias que podem ser naturais ou artificiais. Para saber mais sobre a criação de abelhas, visitamos uma propriedade em que o meliponicultor, ou numa linguagem mais comum, criador de abelhas, Jorge Torres, tem 10 caixas de abelhas. Nesta propriedade, ele cria a espécie jataí, aquelas que não têm ferrão. A vantagem desta espécie é que a caixa com a colmeia pode ficar na mata ou mesmo na varanda de casa. O Jorge camuflou a caixa de abelha jataí aqui no meio da mata. Ô Jorge, por que você usou essa estratégia aqui para esconder a caixa de abelha jataí? Essa estratégia de a gente camuflar a caixa é para que venha os macacos, o coati, os animais que geralmente vêm com curiosidade para poder derrubar e predar essas caixas. A gente camufla assim para eles não ver ela, né? E não vir a derrubar, a estragar essas caixas. O que chama a atenção também é que a caixa ela é vertical. Por quê? Ela tem que ter bastante espaço. Ela tem 15 centímetros de ninho e 40 centímetros de melgueira, no caso, que é para ela fazer o mel para baixo aqui. Por isso que ela é maior para isso, para a gente deixar aqui o ano inteiro. Tem outros modelos ímpar, que é modelo de módulos. Modelos que a gente facilita a colheita de mel, só que eles são abertos, então facilita mais ainda para o macaco vir cá e derrubar os módulos. Isso aqui é inteiriço, ela é melhor. Essas fotos e vídeos mostram como é a colmeia por dentro. O mel é colhido somente uma vez ao ano, no caso das abelhas jataí. É um mel fino, suave e levemente azedinho, que tem um bom valor de mercado. Mas não é qualquer pessoa que pode trabalhar com a criação de abelhas. É preciso ter conhecimento. Geralmente, nesta época do ano, muitas pessoas encontram enxames de abelhas e acabam matando, tentando matar, acabar com as abelhas. E isso não é o certo. Por quê? As abelhas são importantes para a natureza. Me explica melhor qual é o papel da abelha no meio ambiente. Exato. A abelha sem ferrão nativa brasileira, ela é importantíssima. A jataí, por exemplo, existem cultivadores de morango que eles alugam as caixas de jataí e colocam dentro da estufa de morango para ter uma polinização mais eficaz e ter um morango maior. Inclusive a gente está na época de morango agora, com certeza tem muitas caixas de abelhas jataí nessas plantações de morango para a polinização ser mais intensa. Existem outras também, abelhas sem ferrão. A mandaguari é uma abelha excelente na polinização.
ela poliniza tanto o cultivo de café, como o mexerica pocã, como o limão. Essas culturas todas, elas polinizam. Inclusive, a mandaguari, ela não estoca muito mel. O estoque dela mais é pólen, porque ela poliniza mais do que as outras. É em torno de 90% pólen e só 10% mel, que ela estoca dentro do ninho dela, da casa dela. O interessante também das abelhas jataí é que elas estão aqui, ó, pequenininhas, elas são bem pequenas, a caixa está aqui no fundo, mas elas voam a uma distância até considerada atrás do pólen, né? Exato, exato. Essa jataizinha, já foi provado que elas voam um raio aí de até 400 metros atrás de alimento. Se aqui na região não tiver alimento, ela vai voar até 400 metros atrás de alimento. As abelhas vivem numa sociedade muito bem organizada. Tem a rainha, que é a abelha-mãe, que comanda a colmeia e tem o dobro de tamanho das outras. As operárias são as responsáveis por sair em busca de pólen, néctar e resina, e que também são as que fazem faxina e são guardas da colmeia. E, por fim, os zangões. Geralmente são abelhas que têm a responsabilidade da procriação e vivem em número menor, cerca de 4 por colmeia. Após fecundar a abelha rainha, eles desaparecem. Tá vendo aí? Os favos são essas células, onde ficam armazenados o mel e o pólen, para alimentar tanto as larvas como as abelhas adultas. O mel da espécie jataí é bem valorizado. O quilo pode ser vendido por até R$500. O Jorge cria as abelhas como fonte de renda extra, já que tem outra profissão. Mas mesmo assim consegue um bom lucro. Por ser um mel bem raro, um mel que enquanto a gente consegue tirar aí, digamos, 90 quilos de mel de uma abelha africanizada, a jataizinha a gente consegue tirar 900 ml, 1 litro, no máximo, por ano. Então é um mel excelente para o paladar e um mel muito pouco, então ele tem que ser valorizado. Tá vendo essa garrafa PET envolvida com plástico escuro? Então, é uma isca para capturar enxames que estão à procura de uma nova moradia. A gente pega uma garrafa PET normal, passa um atrativo dentro dessa garrafa que a gente faz à base de própolis e cera e resina da própria jataí, que a gente retira da caixa. Faz esse atrativo, passa dentro dessa garrafa PET, envolve ela com um papelão e um plástico preto para não entrar luminosidade. Coloca aquele joelhinho de meia, há quem faça com madeirinha, tem vários jeitos de fazer. E daí, o enxame na natureza, quando esquenta e tem muita florada, ele solta uma princesa com bastante campeiras, né? Cerca de 25 a 30% das campeiras. Daí essas campeiras sentem o cheiro desse atrativo que está na isca e aí vem e fazem morada nessa garrafa PET. A gente chama de isca PET. Daí, passados uns 50 dias mais ou menos, a gente transfere esse enxame para uma caixa racional, ou modelo ímpar, que é de módulo, ou modelo vertical, ou alguns modelos que a gente usa aí na meliponicultura. A gente vê que tem uma caixa bem perto dessa isca. Há possibilidade das abelhas daquela caixa ali vir fazer morada aqui na isca PET ou não? Como está uma distância aproximada de 20 metros, daquela caixa ali provavelmente não vai vir para cá, porque a jataí ela é muito territorialista, ela domina bem o seu território. As abelhas são importantes para equilibrar o ecossistema. Aqui, por exemplo, tem uma caixa de abelha jataí. Aqui próximo tem uma plantação de banana, ou seja, as abelhas saem aqui da caixa, polinizam as bananas. Albert Einstein já dizia, sem abelhas não existe mais humanidade, porque elas têm um papel fundamental para a vida, para a natureza e também para o ser humano. Mas não são todas as plantas que são boas para a polinização, não. Algumas são tóxicas, não é isso mesmo, Jorge? Exato. No caso, a gente temos até um exemplo aqui. A espatódia, ela é uma planta exótica, ela não é nativa brasileira, ela é tóxica, a flor dela é tóxica às abelhas. Devido ao odor que ela exala, as abelhas visitam essa flor, pela coloração também, ela é uma flor bem atrativa, a abelha vai e a abelha morre dentro dessa flor, ela não chega nem a sair de dentro dessa flor. Há outros casos também que a abelha visita a flor e leva esse pólen para dentro do enxame, que é o caso do nim indiano. É uma planta também exótica também, que
foi trazida para o Brasil e está sendo plantada aí em cidades, em vários locais. E essa planta é extremamente tóxica para as abelhas. O pólen dela é tóxico, mata as crias, porque a cria no enxame, ela se alimenta de pólen. O mel é alimento de abelha mais velha. Então, esse pólen, as abelhas se alimentam desse pólen e aí ela vai matar essas crias novas que está dentro do enxame. Na cultura do café, ela tem uma importância crucial, né? Exato. O café, ele desenvolve sem a polinização. Porém, ele vai dar um grão pequeno, mirrado pequeno e um grão só. Se a abelha polinizar esse café, essa flor do café, ele vai dar 2 grãos e o grão maior. É importantíssimo isso na cultura do café. As abelhas ajudam a equilibrar a vida na terra. Elas contribuem para não faltar alimentos. Um estudo aponta que 80% da reprodução das plantas é através da polinização das abelhas. Exato. Sem a polinização não há alimento. Ou seja, a polinização é algo crucial na vida do ser humano. Sem a polinização não há alimento.